Olá, pessoal. Estamos iniciando a nossa segunda sessão do ciclo de debate sobre datas comemorativas na escola e ensino de história. Então, inicio agradecendo a presença de todas e todos que estão aqui hoje, nesse momento, nessa segunda reunião desse ciclo, organizada pelo grupo de pesquisa Historicamente, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou Pablo Lima, professor de História da FAI. Estou aqui com minhas colegas e meus colegas da mesma disciplina de ensino de História, professoras Nayara, Ana Paula, Nayara Decari, Ana Paula Giavara, e o nosso convidado de hoje, nosso colega e camarada, também um dos fundadores do grupo, que é o professor Eli Sabino de Oliveira. Então, acho que aqui, nesse momento, todas e todos já devem conhecer o professor Eli, mas, de todo modo, assim que eu passar a palavra para ele, vou pedir para ele se apresentar brevemente, né? E vamos já passar para o tema de hoje, que são as datas religiosas na escola pública. Correto, Eli? Ou eu não sei se esse é o título correto. Isso. Deixa eu ver o título direitinho aqui, peraí. Festas religiosas em escolas públicas, a laicidade e a diversidade em questão. Então, como nós já dissemos antes, né, essa temática das datas comemorativas se origina de um projeto de ensino, de pesquisa também que nós estamos realizando, né? E na primeira reunião, a professora Nayara apresentou sobre as datas socialmente relevantes, e na reunião de hoje, o professor Eli vai fazer essa apresentação sobre as datas religiosas, né? Festas religiosas na escola pública. Então, já passo a palavra para o professor Eli Sabino de Oliveira. Depois da sua apresentação, a gente vai abrir para um debate com todas e todos presentes. E agradeço todas e todos que estão aqui, a maioria estudantes do curso de mestrado, do programa de mestrado profissional em Educação e Docência da FAI UFMG. Então, com a palavra, a professora Eli Sabino. Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado, Pablo, pela acolhida, pelo convite. Dizer que eu estou muito satisfeito em estar compondo o nosso grupo da linha, né? O Historicamente, esse grupo de pesquisa recém-fundado, coordenado pela professora Nayara, né, de estar com esse trabalho aqui junto com o Pablo, a Ana Paula e a Nayara, que é a nossa também amiga e colega nessa empreitada. Bom, eu diria assim, então acho que boa parte dos que estão aqui me conhecem, mas eu vou me apresentar porque, como o Pablo vai colocar no YouTube, né, então eu sou Eli Sabino de Oliveira, né, professor também da disciplina do ensino de História, estágio supervisionado. Estou na Faculdade de Educação desde fevereiro de 2016, né, tenho uma trajetória longa na educação básica, trabalhei 5 anos como professor na rede estadual de Minas Gerais e 21 anos na rede municipal de Belo Horizonte, né? E tanto no mestrado quanto no doutorado, eu elegi como objeto de pesquisa essa questão da laicidade e diversidade religiosa em escola pública. Destacar que o local de pesquisa, né, o campo empírico meu, sempre foi a rede municipal de Belo Horizonte. Então, os dados que eu vou trazer aqui se refere à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, né, e aí, para que as pessoas também, né, que queira generalizar, né, faça a recontextualização em cada rede, né? Mas esse trabalho que nós estamos desenvolvendo, né, que é trabalhar com as festas religiosas em escola pública e tal, é um tema que me custa muito caro, porque ele vem acompanhado de uma outra discussão, né, que é da laicidade. A laicidade é um conceito, né, que eu posso dizer, a partir das pesquisas que eu realizei na Prefeitura de Belo Horizonte, que é um tanto mal compreendido por uma boa parte dos professores que têm usado a laicidade para afugentar de debates, né,
em sala de aula em relação à diversidade religiosa. Então, quando o aluno traz alguma questão do âmbito religioso, né, a professora fala assim, não, aqui não é o lugar de tratar desse assunto, porque a escola pública é laica, né? Então, mas, no entanto, não problematiza a objetos e elementos próprios da cultura religiosa, que muitas vezes está estampado na parede da sala dos professores, da coordenação, inscrito no próprio nome do estabelecimento educativo. E aí, assim, o que vem a ser a laicidade? Em que medida que ela permite ou que ela nos afasta do debate religioso na escola, né? E nós, como professores de história, principalmente, o que nós podemos fazer em relação a essa temática, sobretudo em momento, eu diria assim, dessas comemorações que estão mais ou menos instaladas na cultura religiosa como fato, né, da vida escolar. Então, para tratar desse assunto, eu vou dividir minha fala em 3 partes. Na primeira, eu quero falar assim, como que essa discussão ela se faz presente em sala de aula, mas muitas das vezes a gente não percebe, né, em razão da hegemonia, vamos colocar em primeiro lugar, do cristianismo, e depois uma percepção muito católica que a maioria das pessoas tem da escola. Eu vou pedir o Pablo para apresentar uns depoimentos que o Sérgio Teixeira da Silva, um ex-aluno meu do mestrado profissional em educação de jovens e adultos, ele trabalhou com os sentidos atribuídos pelos estudantes candomblecistas e umbandistas na educação de jovens e adultos, né? E eu fui orientador dele, ele defendeu em 2018, em fevereiro de 2018. Mas eu não vou falar da dissertação dele, eu vou pedir o Pablo para passar, chegar até os depoimentos dos alunos que ele vai trazer aí nesse trabalho dele, os depoimentos dos alunos, que é o que eu quero mostrar, deve ser lá para o 7º ou 8º, veja, tenta passar lá que eu vou... Isso. Não, pode indo, pode. Próximo, pode ir descendo, por favor. Pode indo. Isso, pode indo. Tá. Ok. Acho que vai ser a próxima. Aqui, tá. Eu vou trazer alguns depoimentos de pessoas adultas que estudando na EJA e que, quando vão falar um pouco da sua trajetória na educação infantil, no ensino fundamental, traz mágoas profundas em relação à escola que ele viveu, que simplesmente ignorou ou até, né, fez da religiosidade da família e dessa pessoa uma fonte de vergonha e de sofrimento, né? Aqui tem um grupo, vou trazer um aqui, ó. Quando eu entrei a primeira vez lá na escola, com o branco, com as contas, com as guias, tudo cabeça coberta, os olhares dos outros, uns falavam que eu era doido, outros achavam que eu tomava remédio. Aí, assim foi muito preconceito quando eu entrei. Os professores, quando percebiam alguém me tratando mal, ficavam calados, como se nada tivesse acontecido. Vamos ver mais um outro depoimento, Pablo. Ali me xingava, chamava de macumbeiro, perguntava que dia que o santo ia descer. Aí ficava aquela peleja toda. Foi um horror porque eu tinha medo de ir para a escola. A diretora falava que a escola não podia ter esse tipo de problema. Na verdade, o sentimento que eu tinha de ir para a escola era aquele sentimento de angústia, de eu achar que era diferente dos meus amigos. Pode passar o próximo. As pessoas debochavam assim. Olha você com o olho virado na escola, geralmente tem mais, com mais quantidade. Tem um lugar que você trabalha. Se souber que você que você mexe, eles não te aceitam. Inclusive, quando você vai preencher alguma coisa, assim, emprego, tem pessoas que são da Umbanda e do Candomblé, e não coloca porque tem medo de não conseguir um emprego. Aí a pessoa conclui, né? Eu não consegui o serviço. Eu não consegui. Pode passar mais outra aqui, para a gente ver mais algumas. E esse não aceitar é afastar. É um outro depoimento agora de uma mulher. É falar que as pessoas que são umbandistas ou candomblecistas não prestam. Então a gente fica angustiada, triste, porque
quer a pessoa como colega, mas não te entende. Porque a gente quer ter amizade, mas as pessoas, por serem de outra religião, não dão amizade delas. Aí a gente chora de tristeza. Sai daqui, capeta, que a gente não acredita nessa religião, né? Então, ela colocando como é que já escutou isso na escola. Mais uma, Pablo, assim, mais algo. Me lembro quando um colega chegou na escola com as contas e ele sempre escondia, assim por debaixo da blusa. Mas ao tirar a blusa de frio, apareceu. O professor brincou. Falou que ele chegou atrasado porque ele estava no mato fazendo macumba. Bate macumba, é do capeta. Então, mais um outro depoimento assim de sofrimento, né? Mas vamos mais. Vou encerrar com esse aqui para vocês perceberem que essas coisas aparecem na escola. Me sentia desvalorizada, totalmente fora. Você está totalmente fora, ou seja, parece que você não pertencia a esse planeta. Eram olhares, ou às vezes algumas piadinhas. Era questão de deboche. Isso você via tanto por parte dos alunos como dos professores. Eu já tive casos de professor passar por mim e nem me cumprimentar. O sentimento mais forte era de raiva. Era raiva mesmo. Opa, tem vários outros aí, mas vamos parar por aqui. Vou começar. Optei por começar por depoimento, né? Então, esses aqui são alunos hoje da EJA, da Rede Municipal de Belo Horizonte, e que referindo ao seu processo de escolarização na infância. Então, tem uns outros aqui que vão falar que a professora, que procuraram a professora para poder falar do sofrimento que estava tendo em razão dos alunos terem colocado o apelido de pai de santo. E aí a professora, lá nos anos iniciais do ensino fundamental, perguntava assim, mas por que você falou qual que era a sua religião? Você não podia ficar calado? Né? Tem uns outros depoimentos aí, que, né, tem a menina que é chamada de galinha preta, e aí, assim, qual que é a questão? Né? Ao saberem que o pai era do candomblé, né? Como é que ela passou a ser preterida nas relações, né? Então, não aceitava bala, não aceitava nem um afeto, né? Ela foi ainda criança, né, excluída das relações dos colegas. E todos são unânimes em dizer que a escola silenciava sobre isso, né? Então, esse eu trouxe esse depoimento, e nessa disciplina que a gente tem trazido como optativa na Faculdade de Educação, nesse semestre, duas meninas da pedagogia da FAI, né, trouxeram 2 depoimentos interessantes. Né? Uma a mãe era cristã da Igreja Evangélica Cristã do Brasil. E aí, por se vestir, né, de forma peculiar, né, esteticamente diferente da maioria dos pais, ela tinha maior vergonha quando a mãe ia na escola, quando o pai ia na escola, o pai sempre com roupas sociais, terno e gravata, e os alunos achavam muito diferente, e ela se sentia diminuída, e como que isso aí não foi percebido pelos professores, pelas professoras. Né? Uma outra questão também que eu acho importante, né, de uma outra aluna, que ela vai falar assim, olha, que ela é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e um adventista, né, do Sétimo Dia não trabalha no sábado, não exerce nenhum tipo de atividade, né, e depois das 6 horas das sextas-feiras também. Né? Então, ela falava como que se sentia diferente no grupo, né? Como que se sentia humilhada porque os alunos colocavam isso em questão. Também já conversando com outras professoras da Rede Municipal de Belo Horizonte, né, sobretudo as que trabalham em escola de educação infantil, a gente tem a questão dos testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová não participam de festas de aniversários, né? Não participa de quando hasteamento da bandeira e cantar um hino nacional também, né? Então, há vários elementos que é próprio da escola, da cultura escolar, que está em desacordo com a cultura do testemunho de Jeová. Então, eles, durante as crianças pequenas, eles gostam de levar
para os professores esse ponto de vista e pedir para que os filhos não participem. E muitas vezes a professora fica sem saber como tratar desse assunto. Então, assim, nós vamos falar de uma temática que, embora ela tenha força na educação de modo geral, né, e que às vezes é mais visível, talvez, na EJA, porque se trata de pessoas adultas, ela é um tanto silenciada nos cursos de formação de professores, nos debates mais gerais sobre a questão escolar, né? E quando aparece na escola esses conflitos, né, então, conforme nós vamos ver daqui a pouco, na pesquisa que eu realizei, vocês vão perceber o seguinte, que os professores resolvem a questão da seguinte maneira, informando que... Deixa eu ver se... Informando que a escola pública é laica. Eu vou tentar aqui, vamos ver aqui. Uma janela, na janela. Só um instante. Eu sempre faço confusão na hora que eu vou apresentar, mas eu quero... Se quiser, eu apresento por aqui, ali. Então, pode apresentar, então, por gentileza, Pablo. É o primeiro que eu te mandei no WhatsApp. Né? Está no WhatsApp e está no seu e-mail também. Ok. Bom, olha só. Então, falar desse assunto é falar de pessoas, de suas crenças, é falar de práticas culturais, de práticas sociais, né? É a gente considerar... Não é esse não, Pablo. É o outro. Esse aí é que a Nayara historicizou a questão da Páscoa, que eu vou citar na última parte da nossa conversa. Tá? Ok, não, mas vou falar pegar aqui. da questão da laicidade, da escola pública, né, é falar de práticas culturais, é falar de práticas sociais e, de certa maneira, interrogar sobre as nossas identidades e sobre a identidade do outro, né, sobre a questão da diferença. E quando se trata de um assunto que suscita paixões, né, que suscita, às vezes, ódio, às vezes suscita situações incômodas de desrespeito, né, as escolas, os professores... Eli, você só me enviou o dos depoimentos e esse que começa com essa tela verde. Eu te mandei pelo WhatsApp aí, eu te mandei pelo e-mail. Vou abrir o e-mail aqui, peraí. Mas eu te mandei pelo WhatsApp, é o primeiro que eu te mandei pelo WhatsApp. Não, é porque eu abri agora. Acho que você mandou 2 vezes o da Nayara. Eu vou olhar no e-mail aqui. Então deve ser porque eu fiz confusão. Mas... Deixa eu ver aqui. Slide dos dados. Isso. Bom, mas aí, como eu estava dizendo, né? Como eu estava dizendo, assim, como se trata de um assunto que suscita paixão, então a escola muitas vezes opta por não trazer essa discussão para o seu projeto político-pedagógico. Você não me mandou, não. Você me mandou foi só esse da Nayara e o dos depoimentos mesmo. Depois você olha no e-mail. Então, peraí. Se você quiser mandar agora de novo no WhatsApp, eu abro aqui rapidinho. Pode ficar tranquilo. Tá. Tem só um segundo aqui que eu vou mandar para o Pablo.
Chegou aqui, deixa eu abrir aqui, peraí. Ok. Ô, Pablo, eu te mandei esse último que eu te mandei aí. Ok, vou abrir aqui agora, peraí. Pelo WhatsApp. Tá. Vamos lá. Gente, desculpa aí a confusão. Não, é o mesmo. Não, você me mandou outro agora. Espera só um pouco. Estou abrindo aqui. Tá. Então, quanto o Pablo então, assim, esse assunto que a gente quer discutir, ele está presente na escola, como eu estava dizendo, e o grande desafio é como é que a gente pode tratá-lo pedagogicamente. Lembrando que um dos fundamentos da escola pública, né, vocês vão pensar dos 4 pilares da educação, né, trazido pela Unesco no final do século XX, início do século XXI, os 4 pilares é aprender a ser, então tem essa dimensão da identidade, aprender a conviver, né? Aprender né? E aprender a fazer. Então, para mim, assim, um grande desafio da escola pública hoje é assim, a gente aprender na escola a como lidar com essa dimensão religiosa, com a nossa e com a dos outros, sobretudo no momento que está emergindo essas identidades fundamentalistas, a importância que a gente tem de aprender a conviver na escola. Né? Então, e uma das oportunidades, conforme nós vamos ver na última parte da nossa conversa, é por meio dessas festas religiosas em escolas públicas. O mais contraditório que a princípio pode parecer a ser, né? Se a gente não tomar, não como uma celebração apenas, e não como algo a ser descartado, mas algo para ser problematizado, como uma prática cultural e como uma prática social, como é que é possível trazer para dentro da escola essa questão da diversidade religiosa? E eu acho que essa discussão também, o cerne dela, é a defesa de uma escola que seja pública, né? Então, não é uma escola particular, não é para uma escola confessionária, mas uma escola que tem como objetivo a formação geral, né, das pessoas. E aí, assim, como é que é importante você ter uma escola que seja laica? Hoje, quando se fala em escola militarizada, da escola ser civil, inclusiva e plural. E quando a gente trata, pode passar a primeira, quando a gente fala da questão da escola laica, né, então uma das coisas que eu gosto de chamar a atenção é de que eu colocar o Estado laico entre aspas e destacar que nós estamos num país que tem uma cultura religiosa muito forte. A gente pode ver a nossa cultura religiosa, a força dela, quando a gente cumprimenta um com o outro, né? Deus te abençoe, Deus te guie, vai com Deus. E quando você vai ver as outras práticas culturais que não estão ligadas diretamente ao campo religioso, a gente vai ver como é que essas práticas também são permeadas de dimensões religiosas, como essa foto que vocês estão vendo aí, extraída do livro Atletas de Cristo. Veja a questão da semiótica, que é o Baggio, que é um atacante italiano, né, na Copa de 1994, de cabeça baixa, o Tafarel apontando para o céu, agradecendo a Deus, né, por Baggio, que é budista, né, pelo menos era em 1994, em 94 também era evangélico, o Tafarel, e aí assim atribuindo a Deus, aí e o título lá, né, desse livro aí dos Atletas de Cristo, quando vai falar da vitória, assim, é Buda contra Cristo, né? Então, como é que foi criado essa situação? Mas não é somente no campo, não é somente no campo dos esportes que a gente vê com muita força, né? Pode passar a próxima. A gente vê também no campo da literatura, né? Então você tem vários livros que são seculares e a cultura religiosa está muito presente, né? Esse livro do Bernardo Guimarães, o Seminarista, é um exemplo disso. É um livro que não é religioso e que vai falar da tensão do Eugênio, que é um estudante, né? Um seminarista que quer ser padre, mas ao mesmo tempo tem um grande amor que é a Margarida. E ao renunciar ao jurar o celibatário,
ele seria uma renúncia ao grande amor da vida dele, né? Então, os sermões de Antônio Vieira, né, embora, né, tenha vários elementos religiosos fortes, né, mas qualquer uma pessoa que queira ver sobre um tratamento lapidar da língua portuguesa, é importante que conheça as obras do Antônio Vieira, né, o livro lá, O Pagador de Promessa, de Dias Gomes, que se auto-identificava como ateu, e aqui ele vai falar de uma promessa feita por uma pessoa dentro de um terreiro de candomblé, né? Ele vai fazer uma promessa a Yansan, né? Se o burro dele não morresse, né? O burro estava cometido uma enfermidade grave, ele que ele ia fazer? Ele ia pagar a promessa, e a promessa dele era colocar a cruz no altar da Igreja Católica, né, de Santa Bárbara. E aí tem uma discussão do sincretismo e toda uma tensão que vai ocorrer ao longo do texto. Quem conhece o João Rosa Guimarães, né, vai ver que nas obras dele, né, Grande Sertão Veredas, Sagarana, a cultura religiosa popular ela é muito presente, né? Então pode passar a próxima. Então por isso eu posso dizer para vocês que não se encerra, né, no campo religioso. Pode passar também aqui essas outras obras de Jorge Amado também que tem uma força muito grande. Então, mas se você sai para o campo também da literatura, do esporte e chega ao cinema, né, você vai ver a força da religiosidade popular presente, né, em obras assim, O Alto da Compadecida. Não precisa nem entrar em detalhes aqui como é que a questão da religiosidade popular está muito presente, né, só basta olhar, né, os personagens do padre, do bispo, depois o juízo final, né, que vai ocorrer na última parte do enredo da trama, né? Também Cidade de Deus, né? Isso aí também não só o título Cidade de Deus, que aí a pessoa pode falar, não, está remetendo a favela, de uma das favelas do Rio de Janeiro. Mas se você observar, a religiosidade popular aparece ali em vários momentos. Vou citar apenas duas. Uma, quando o Zé Pequeno, o Dadinho, vai fechar o corpo com o pai de santo. E aí ele recebe uma guia, né? E aí ele fala assim, ó, o pai de santo fala com ele, olha, você só não pode furunfar com a guia, né? E aí você vai observar que quando ele estrupa a mulher do Mané Galinha, a partir dali começa a decadência, né? E aí ele muda o nome de Dadinho para Zé Pequeno também, né? Bom, e também tem um momento que o Zé Pequeno vai tomar a boca do Cenoura, e aí eles saem de lá rezando o Pai Nosso, né? Então, o Central do Brasil, né, o filme é todo codificado sobre a questão da religiosidade popular, né? Vai dos nomes dos personagens aos rituais e tal. É um filme que pulsa essa dimensão religiosa. Bom, pode passar o próximo. E quando a gente vai pegar as músicas também, né, várias músicas que não são músicas religiosas, né, daquele negócio de sagrado e profano, que eu não gosto de fazer essa separação, mas que os religiosos fazem, a gente vê as chamadas músicas profanas são muitas, né? Só citei algumas aqui, que aparece esse elemento religioso. Né? Pode passar a próxima, por gentileza, Pablo. Bom, e aqui você tem o STF, né? Que é o lugar, né, de preservar a Constituição, né? Então, preservar a laicidade da República. E aí você está vendo o Temer, lá, a ministra Carmen Lúcia, e lá no fundo, um crucifixo. Né? Então, é por tudo isso aqui que eu posso dizer. Nós temos um Estado laico, entre aspas, e um país de cultura religiosa sem aspas. Né? Se você quer dialogar com as camadas populares, né, você não consegue falar com uma linguagem secular, acadêmica, né, porque essa dimensão religiosa ela está muito presente e a gente pode ver isso na última eleição presidencial. Pode passar, Pablo, a próxima.
E aí, acho que aí agora é importante. Então, o que a gente está chamando de Estado laico? Né? O que é o Estado laico? Bom, eu vou pegar uma definição do Carlos Roberto Jamil Cury, né, que é um professor emérito da Faculdade de Educação, professor da Pontifícia Universitária Católica de Minas Gerais, né, e ele vai dizer assim, que o Estado laico, né, o que significa o Estado laico? Significa que o Estado se distanciou dos cultos religiosos, não tendo, por um lado, nenhum deles como confissão oficial, e, por outro lado, não impede a manifestação de qualquer credo religioso, simplesmente deslocou do âmbito estatal e público para o âmbito particular e privado as questões concernentes à fé e ao sagrado. Por que eu tenho que dizer, quero começar com essa questão? Porque para muitos, né, então você vai ver líderes religiosos como Silas Malafaia, ele gosta de tentar associar a ideia da laicidade, né, que ele vai falar laicização, como ateísmo. Né? Então, um Estado que vai perseguir religiosos. Olha, então o Estado laico ele não é um Estado ateu, em primeiro lugar. É um Estado que não vai usar dos seus recursos públicos para privilegiar esta ou aquela outra religiosidade. Vai, em relação ao sagrado, manter uma posição equidistante. Né? Não só com a questão do recurso público, nem perseguindo outras crenças para privilegiar outra, porque o Estado tem essa prerrogativa da arrecadação de impostos, né, dentre tantas, tem também o monopólio da força, né, segundo o Weber, da violência. Então, mas quando a gente vai ver que a ideia do Estado laico, ele não pode usar esses dois elementos, nem da arrecadação dos impostos para privilegiar determinados grupos religiosos e nem usar da questão da sua força institucional para constrangir ou para promover determinada crença religiosa. Qual que é o lugar dele? Né? Então, já que ele não é ateu e que ele tem que manter uma função equidistante, a função é assegurar liberdade de culto aos cidadãos. Então, um Estado laico, ele leva a sério aquele princípio, dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a questão da liberdade religiosa. Isso significa que o Estado, né, laico, ele não pode defender uma religião particular, mas deve proteger grupos religiosos contra a intolerância. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, né, de duas situações que, quando a gente está na situação de aula presencial, eu gosto de trazer os vídeos. Um é do pastor Feliciano. Ele, assim que assumiu a Comissão dos Direitos Humanos, né, foi fazer uma pregação em ar livre, um culto evangélico. E aí um grupo de pessoas foram até lá manifestar contra. E duas moças, né, se beijaram durante a manifestação. Então, cara de palhaço, buzinaço, não incomodou, né? Mas incomodou a ele, né, essas duas moças lésbicas se beijando. E aí ele vai chamar a polícia, né, primeiro seguranças, né, e faz as moças saírem presas. E no depoimento das moças, elas falam que apanharam durante a abordagem. E elas ficaram presas de um dia para o outro. Eu gosto desse exemplo, né, porque aí a gente tem a questão da tortura, né, mas quando o repórter entrevista o Feliciano, perdão, ele vai dizer assim, que ele vai falar que a religiosidade, né, que o Estado é laico, mas a função dele é proteger os cultos para que eles não sejam aviltados. E ele cita, inclusive, o Código Penal, né, na parte que se refere à questão da proteção do Estado à liberdade religiosa. Bom, e tem um outro também vídeo muito interessante, que é feito por um pastor da Batista da Lagoinha. O nome dele é Lucinho Barreto. E aí o Lucinho tem um trabalho com adolescentes. E ele vai mobilizar os adolescentes para, segundo ele, evangelizar. Eu preferia dizer perturbar uma manifestação religiosa umbandista, que é na festa do Preto Velho. E aí, quando ele chega lá, né, e começa a fazer esse trabalho, rapidinho, né, a liderança religiosa chama a força policial
eles são tirados dali, né? Então, nesse ponto, lembra muito as meninas, mas 2 quarteirões à frente, né? O que acontece? O policial abre, fala com eles, você pode sair aqui, né? Porque eu também sou crente, pode voltar lá para fazer sua pregação. E termina com um menino roubando o cachimbo do Preto Velho. Então, veja bem, olha o Estado, para determinadas crenças religiosas de matriz cristã, ele se demonstrou muito eficiente e até desrespeitou os direitos humanos a uma menina, né, ser torturada. Isso aí está tudo no YouTube. E na outra situação, assim, como é que há toda uma, vamos dizer assim, uma complacência, né, com um crime definido no Código Penal, a ponto da pessoa só ser retirada do local e depois poder voltar. Bom, então é por isso que eu insisto em dizer que o Estado brasileiro ela é laico, entre aspas, mas uma coisa que é forte é a cultura religiosa e uma coisa que é forte é a diversidade religiosa. E não dá para se pensar apenas no binário assim, matriz cristã e afro-brasileira. Né? A gente vai ver que há várias nuances entre as religiosidades ditas cristãs, né? Na religiosidade popular, ela é muito híbrida, né? Marcada por muito sincretismo, e que na escola, muitas vezes, é invisibilizado, silenciado. A próxima, por favor. Pablo, por gentileza. Bom, aí agora eu quero passar a discutir com vocês os resultados das pesquisas que eu realizei na Prefeitura de Belo Horizonte. Então, eu já posso começar por uma das duas conclusões aqui do meu trabalho. A primeira é que a laicidade, pelo menos na rede municipal de Belo Horizonte, no período que a pesquisa foi realizada, né, ela é usada no contexto escolar como instrumento para não se debater a questão da diversidade religiosa na escola. Né? Então, parece que sua função é encerrar conflitos e tensões produzidos pelas diferenças religiosas em sala de aula. Em várias situações que eu presenciei como observador e também que os alunos trouxeram como depoimentos, né, e até professores, a gente vai ver assim, aparece uma situação de tensão, né, a professora está trabalhando, por exemplo, com a teoria da evolução, uma aula de ciência. Aparece alguém falando sobre a cosmogonia, né, judaica cristã, né, de Adão e Eva, a professora encerra dizendo, olha, a escola pública é laica, que não é lugar para discutir isso. A mesma coisa, né, a gente pode dizer quando aparece alguma discussão em relação à educação afetivo-sexual na escola, né? Então, aparecem situações de festa junina também, de Páscoa. Então, o que a escola faz? Ela sempre apela para a questão da laicidade para poder não fazer a discussão, pelo menos assim, de uma perspectiva cidadã, que amplie a visão de mundo dos alunos, que amplie a questão da convivência, do respeito pelo direito à diferença. E a segunda conclusão a que eu chego nesse trabalho é que a laicidade ela não provoca estranhamento dos professores no que se refere à nomeação de escola e presença de objetos católicos na escola. Né? Aqui é muito interessante, né? Porque quando a gente vai examinar aqui, a gente vai ver que há um número grande de escolas, eu vou mostrar depois nos próximos slides, um número grande da escola, o nome de santos católicos. E isso não incomoda. Né? Isso, aliás, nem é visto pelos professores como uma questão religiosa. Como também a gente está falando dessas datas comemorativas, isso normalmente o professor não para refletir sobre isso. Me permita fazer uma leitura rápida de um artigo que eu escrevi sobre esse assunto, né, porque eu acho que ele vai traduzir bem. A pesquisa de campo revelou que a manifestação da religiosidade católica geralmente não é vista como manifestação religiosa. Ela se inscreve como fato da vida escolar. Assim, somente outras manifestações religiosas é que são percebidas como manifestações religiosas.
é como a manifestação do sotaque linguístico. Ele é percebido somente nos forasteiros, naqueles que se encontram em terras alheias, e nunca nos que estão estabelecidos em suas próprias casas. As respostas dadas pelos gestores ao questionário demonstram esse ponto de vista. Em primeiro lugar, responde que a escola pública é, do ponto de vista religioso, neutra, pois é lugar de acolhimento e de respeito às diferenças culturais. Em segundo lugar, afirma que a religiosidade católica não ocupa posição privilegiada na escola. A presença de santos e padres em estabelecimentos educacionais ocorre dada a importância deles na cultura brasileira. Então, assim, eu queria... Essa parte aqui, para mim, ela é interessante, eu fiz questão de destacar para vocês, porque o catolicismo ele não é visto na escola como uma realidade, uma identidade religiosa. Ele é visto como a religiosidade e a identidade religiosa. E mais ainda, né, é a norma. Então, quem manifesta de qualquer outra forma diferente dessa, que é vista como anormal. Né? Hoje, com o avanço dos grupos evangélicos, né, a gente pode ver também como que é reconfigurado esse ponto de vista. Mas pode passar a próxima, Pablo, por gentileza. Então, eu quero mostrar para vocês aqui nas escolas. E quando você pega a rede municipal de Belo Horizonte, tem um dado que é muito interessante. Enquanto no Estado tem um ensino religioso, na rede municipal, desde 1989, não tem ensino religioso. Ele foi suprimido assim que foi promulgado a Constituição de 1988. E é interessante quando você pega os documentos que justifica a supressão do ensino religioso, porque fala que o ensino religioso, ele na escola pública, ele serve os princípios da laicidade. Né? Então, é descrita que é uma disciplina associada ao proselitismo e à doutrinação religiosa, e por final, de que os valores que devem fundamentar um Estado democrático de direito, né, é o que deve sustentar, né, balizar os trabalhos no contexto escolar. Bom, mas quando a gente vai observar as escolas, então não tem ensino religioso, então respeita mais a laicidade. Mas olha a próxima aqui. A gente vai ver que a religiosidade ela aparece de 3 modos na rede municipal de Belo Horizonte. Pode passar a próxima, Pablo, por gentileza. A primeira, eu vou falar que ela se manifesta num estado que a gente vai falar que é institucional. A gente vai ver que, pelo menos, era assim, né, quando eu fiz esse levantamento, 2011, 2010, das 189 escolas da época, né, havia 19 escolas que tinham nomes, né, de santos, sacerdotes católicos, né? Eu vou chamar isso de estado institucional. E a gente também vai ver a religiosidade católica se manifestando no espaço escolar, também de outra forma que eu estou chamando de estado objetificado, que é a presença de símbolos religiosos na arquitetura da escola, imagem santa de Nossa Senhora, crucifixo. Você tem escola que tem grutas, né? Pércio Pereira Pinto, escola estadual, a escola municipal, governador Carlos Lacerda, está tudo no pátio. Né? Então, você vai encontrar iconografias, né? Você tem rituais, né, que vai remeter na entrada, né, de oração de São Francisco, oração de... Você vai ver, né, nos anos iniciais, essas músicas evangélicas agora com força, né? Bom, e aí a gente vai ver assim, como é que essa religiosidade ela aparece de forma objetificada. E, por fim, que é onde eu acho que aqui que é o nosso lugar para a gente pensar, que é o Estado incorporado. Né? Como é que se dá essa internalização de rituais e procedimentos religiosos pelos sujeitos? Aqui eu estou querendo dizer o seguinte, pode passar, Pablo. Vamos ver os exemplos aqui rapidinho aqui das escolas. Aqui tem o nome de algumas escolas. Ó. Essas aqui são escolas, algumas que eu peguei da rede municipal de Belo Horizonte, que tem nome de padres, né? Você tem também nomes de Santa Terezinha, né?
E aí a justificativa, porque está no bairro Santa Terezinha, mas tem no bairro Aparecida, uma que chama Nossa Senhora do Amparo. Né? Bom, pode passar a próxima, Pablo. De qualquer forma, o que eu estou querendo mostrar, assim, já tinha dado exemplo, né? Então, você vai encontrar também crucifixo, imagem de Jesus, de Nossa Senhora, né? Na sala de professores, na direção, na secretaria, né? Então, reza, orações antes do início das aulas, né? Então, festas religiosas, que é o que eu quero problematizar na última parte da nossa conversa, né? Então, Páscoa, festa junina, Natal. Bom, pode passar a próxima. Tá? E aí, assim, é nesse ponto aqui que eu gosto de chamar a atenção dos professores. Nesses dois primeiros aqui, é importante que a gente tenha em mente o conceito de laicidade, né, e pensar como que essas atividades podem estar constrangindo a pessoas que não é da mesma crença religiosa. Mas tem uma aqui, que é o Estado incorporado, que eu acho que pode servir de base para as escolas construírem seus projetos pedagógicos, né, seus temas transversais, suas sequências didáticas, quer ver como é que manifesta de forma espontânea a diversidade religiosa no contexto escolar. E a gente vai ver que ela se expressa muito no meio de questões e conflitos trazidos para os alunos, né? Uma dúvida, pontos que está confrontando a escola. E eu vou dar um exemplo aqui concreto. Pode passar a próxima, Pablo, por gentileza. Vou ler aqui uma situação. Quando a professora Maria Aparecida contou na aula que o fóssil humano mais antigo encontrado nas Américas era o crânio de uma mulher chamada Luzia, que viveu há 11.500 anos, ali mesmo em Lagoa Santa, vários alunos juraram que conheciam a caverna onde o crânio foi achado e muitos disseram até ter visto Luzia no museu. Depois, mais calmo, quiseram saber 3 coisas: o que é fóssil, o que é crânio e se no tempo de Luzia havia dinossauro. Foi fácil explicar o que era fóssil, o que era crânio e que no tempo de Luzia não havia dinossauros porque eles apareceram da face da Terra antes de aparecerem os primeiros seres humanos. Pode passar o próximo. Então alguém perguntou, milhões de anos antes de Adão e Eva? Uma colega contestou, não pode. O mundo não tinha milhões de anos quando Adão e Eva foram criados. Só tinha alguns dias. Imediatamente, um dos alunos que questionaram sobre dinossauro acrescentou, o pai falou que não tem nada na Bíblia sobre dinossauros. Alguém lembrou que se Deus criou todos os animais, então ele criou dinossauros também. Outro menino interpelou a professora. Professora, Bíblia é de religião e dinossauros é de ciências, né? Nessa altura, aquela agitação natural que acontece durante trabalhos coletivos em aula já se tornava meio confusa. O ambiente começava a ficar um tanto como tumultuado, com muitas discussões paralelas em voz alta, algumas já mostrando a animosidade e aspereza entre debatedores. A professora Maria Aparecida, que havia sido pega de surpresa pela discussão e ainda estava um tanto atônica, percebeu que precisava tomar alguma atitude para reassumir o controle da situação. Bom, eu acho que está acabando o nosso tempo aqui, né, Pablo? Sim, Eli. Então, como eu combinei, eu vou criar agora um novo e já vou mandar. Então, vamos fazer o seguinte: vamos fazer um intervalo exatamente agora. Ninguém sai ainda, tá, pessoal? Eu vou só criar aqui outra reunião e vou mandar. Enquanto isso, eu vou terminar esse ponto aqui. Tá bom, Eli. Tá jóia. Tá? Aí você manda no grupo. Bom, gente, mas aí aqui, como é que ela vai encerrar isso? Ela vai encerrar dizendo que ela está tratando de aula de ciências, né, da teoria da evolução, e que a questão da escola, né, da laicidade, a escola pública é laica. Né? Bom, ela perde a oportunidade aqui, na minha avaliação, de trabalhar com os alunos os diferentes tipos de cosmogonias que tem. Né? Porque quando a Escola Sem Partido diz que que tem que trabalhar com a teoria do criacionismo, se você pega essa discussão na perspectiva da diversidade, é muito interessante. Há um museu, né, ali na praça,
na Praça da Liberdade, né, que é o Museu do Conhecimento, no segundo andar tem as cosmogonias lá, né, dos Yanomamis, você tem do Xaqueabá, você tem lá dos Tupi-Guarani, você também tem dos Nagôs, né, dos Iorubás. Então, o que acontece? A escola pode começar demonstrando que há uma necessidade, né, ontológica das pessoas se perguntarem de onde que elas vieram, como que elas foram criadas, e que diferentes culturas respondem de forma diferente. Inclusive, a ciência tem respostas distintas. Quando a gente vê como que o Lamarck pensa a questão da evolução, é totalmente diferente de Darwin, né? Então, eu acho que aí a professora ela perde uma oportunidade de ampliar a visão de mundo dos alunos, né? Eu não sei se dá tempo, mas tem uma diretora de uma escola, que é o Wilton Rocha, que ela está aí, como ela entra na pesquisa, a Wilton Rocha entra, né, quando havia a EJA, então um grupo lá quiseram trabalhar, de professores decidiram trabalhar numa atividade na EJA, assim, sobre cultura, artes e tal. Vou te interromper agora. Migrar, né? Vou te interromper para o Google não te interromper. Então, okay. Vamos agora fazer um intervalo. Já pode migrar para outra. Eu acabei de mandar aí no chat a outra. Já peço todo mundo para entrar e a gente parte desse mesmo ponto. Tá bom, pessoal? Tá ok. Obrigado, Pablo. Valeu, Eli. Eu vou aqui encerrar a gravação dessa aqui. Espera só um pouquinho.